doutora Rita de Cássia Santana Cortez, que é a presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, que está em visita a Teresina, veio para a inauguração da subsede do Instituto dos Advogados. Bom dia, doutora Rita, seja muito bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia, Nájila. Olha, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de lhe receber. Doutora Rita, e fale um pouquinho para a gente sobre a inauguração dessa nova sede. Qual é a função, a funcionalidade para os advogados e a importância dessa nova sede do Instituto aqui em Teresina? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que o Instituto dos Advogados Brasileiros é uma instituição jurídica mais antiga das Américas. Não há instituição jurídica mais antiga que o Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós completamos 178 anos de existência e sempre cuidando da cultura, da educação jurídica, e ao longo de todo esse tempo, das lutas, né, da advocacia, pelo aprimoramento da legislação brasileira. E, enfim, a gente vem trabalhando há 178 anos em prol do progresso do Brasil. Nós surgimos, inclusive, quando o Brasil proclamou a independência. A gente vem desde o tempo do Império, quer dizer, então, para você ver tem que muita história. Muita história, muito trabalho. E nós estamos inaugurando a nossa subsede exatamente junto com a comemoração do aniversário do Instituto dos Advogados do Piauí, que é presidida, inclusive, pelo doutor Álvaro Mota, acho que todos já conhecem, porque o Álvaro é uma liderança política aqui no Piauí. Álvaro, inclusive, presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Piauí. Enfim, a gente está fazendo um trabalho conjunto. Quando a subsede nossa vai servir como mais um elemento, mais um instrumento para que a advocacia tenha um espaço de discussão, um espaço de debate, que a gente possa aprimorar, inclusive, o ensino jurídico, a educação jurídica. Enfim, é um trabalho conjunto. Né? E não só com o Instituto dos Advogados do Piauí, mas também com a Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio de Janeiro, do Piauí. Da seccional do Piauí, que é presidida, tão bem presidida pelo Celso Barros. Então a gente está aqui fazendo um trabalho conjunto. E a subsede está assim, às ordens da advocacia masculina, advocacia feminina. Eu tenho que registrar, né? Porque nós estamos no mês. Estamos na Semana das Mulheres. Nós estamos no mês das mulheres, né? Na comemoração do Dia Internacional da Mulher. É um registro muito importante. Então, eu estou muito satisfeita de estar fazendo exatamente essa inauguração da nossa subsede nesse mês. Eu sou a segunda mulher a presidiu em 178 anos. Gente, isso daí é terrível, né? Chato, triste. Mas eu sou a segunda, depois de 178 anos, a gente tem uma segunda mulher à frente do nosso IAB. Primeiro foi Maria Adélia, presidente. Eu sou a primeira reeleita. Olha só, é mulher fazendo história, parabéns. Exatamente, ocupando espaços de poder. Ocupando espaços, né? Fazendo política, que é o que a gente tem que fazer, para exatamente poder ampliar as nossas conquistas, né? E poder seguir em frente. Com certeza. Doutora, como a senhora vê a importância da figura feminina e da mulher na advocacia? Olha, nós estamos, eu sempre digo assim, nós já avançamos, né? Não posso dizer, né, que a gente ainda está lá naquela estaca zero, né, em que você tinha pouquíssimas mulheres na advocacia. A advocacia sempre teve um perfil masculino, mas acho que a gente, aos poucos, se a gente deixar de incorporar esse arquétipo masculino que existe na profissão, eu acho que a gente consegue realmente superar e ir adiante. Mas eu vejo hoje grandes avanços, como é o caso da Ordem. Hoje nós conquistamos a paridade na composição do Conselho, das respectivas seccionais e da OAB Federal, das diretorias, das caixas de assistência. Então isso é um grande avanço, mas falta muito mais. Falta participação paritária nas listas sextas para os tribunais, falta uma participação paritária nos debates, nas exposições, porque você vê, por exemplo, mulheres de academia que são mulheres fantásticas. Vide a Fides, que foi presidente aqui da seccional por 3 mandatos. A Fides é uma referência feminina e ela foi uma mulher revolucionária, né? Porque fazer o que ela fez naquela época realmente é digno de nota. Bom, mas enfim, a gente tem nesse caminho todo ainda que pavimentar muitas coisas. Mas eu acho que assim, a gente só pavimenta quando a gente tem participação política.
Com certeza. Né? Quando a gente tem consciência de que é o nosso engajamento em cada causa, nos movimentos associativos da profissão, participando da ordem, integrando a ordem, cumprindo, realmente dando eficácia, né, a essa conquista da paridade, é que a gente realmente chega lá. Com certeza. Doutora, voltando a falar aqui do IAB, eu queria que a senhora falasse qual a diferença entre IAB e OAB, que as pessoas ainda confundem muito. Qual a diferença entre as duas organizações? Olha, eu costumo brincar e digo assim, o IAB é o pai, a mãe, o avô, a avó da Ordem dos Advogados do Brasil. É toda a árvore genealógica da ordem. O Instituto nasceu para criar a Ordem dos Advogados do Brasil. O estatuto, do primeiro estatuto do Instituto, nós fomos criados no Império. Quando houve a proclamação da independência do Brasil, enfim, a visão, o visionário Dom Pedro, né, disse o seguinte, disse assim, bom, eu preciso ter uma legislação, eu preciso ter um ordenamento jurídico, eu preciso ter códigos, eu preciso ter uma legislação que seja adequada a essa modificação, aquela nova realidade, que é uma realidade de um país independente, um país autônomo. Ao mesmo tempo, como nós surgimos um pouco depois da criação dos cursos jurídicos no Brasil, nós íamos receber bacharéis que não poderiam mais ter uma formação de Portugal. Eles teriam que ter uma formação aqui no país, aqui no Brasil, e por isso surge o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, com esses dois objetivos. Um era realmente adequar a legislação a essa situação nova de independência do país. E a segunda, abrigar os novos bacharéis que viriam desses cursos jurídicos, exatamente montando uma agenda que fosse uma agenda específica dessa, vamos dizer assim, dessa nova advocacia que estava surgindo. Né? Então, tanto que o nosso nome, antes da criação da ordem, era Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, enfim, nós tivemos o Levi Carneiro, foi o último presidente, né, do IAB, ele em seguida veio a presidir a ordem, e aí a ordem teve o seu caminho. Aí um olhar mais, com mais cuidado para as questões corporativas, né, para a questão profissional, né, de regulamentação da profissão, de registro, né, de atividade profissional. O IAB ficou mais com a parte acadêmica, né, exatamente cuidando, né, formando um pensamento jurídico a partir do seu quadro social, a partir das pessoas que, enfim, que se aglutinaram em torno do Instituto. E é importante falar sobre a formação acadêmica mesmo, porque o advogado, ele não é advogado só quando ele termina e recebe a carteirinha da OAB. Esse advogado é uma construção. Sim. E é uma construção que inicia-se na academia e que continua depois da carteirinha da OAB, não é mesmo? E a gente tem que não só enfim, brigar por uma melhor capacitação. Aliás, os cursos jurídicos, eu acho que a opinião, né, que nós temos assim com relação a essa quantidade de faculdades que são abertas, às vezes sem menor... Sem a menor estrutura mesmo. Sem menor estrutura, sem um projeto pedagógico mais bem definido, né? Enfim, são muitas faculdades de direito. Muitas. Então, o número de bacharéis colocados no mercado de trabalho, né, é um número assim assustador. Né? Surpreende a todos nós. Mas eu quero falar o seguinte, eu acho que não só a capacitação, mas também a formação, o aprimoramento. Eu vejo assim, educação é você transmitir valores. Ensino é você capacitar, é você qualificar, e ela já tem um outro viés. Então, o Instituto dos Advogados Brasileiros cuida desses dois aspectos. Eu acho que não só, né, a questão de capacitação e qualificação, né, nós temos uma escola, que é a escola do Instituto, o ESIAB, que é a escola do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós criamos a escola, mas não tivemos oportunidade realmente de deslanchar a partir de uma atividade mais concreta. O que a gente pretende fazer, inclusive na nova gestão, eu estou deixando, meu mandato termina em abril. Já está no finalzinho. Já está no finalzinho, mas o meu sucessor, eu tenho certeza, é uma chapa única, ainda bem, né? Então, certamente será o Sidney Sanches. Continua o mesmo programa que já vinha, o mesmo projeto. O projeto é exatamente o mesmo, é dar continuidade e aprimorar. Né? Então, eu acredito que nessa nova gestão, a gente realmente coloque a escola para funcionar assim,
com a sua plena capacidade, que a gente realmente consiga alcançar os objetivos da própria criação da escola. Com né? certeza. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a esse, vamos dizer assim, essa meta que nós traçamos, ainda que seja na gestão do Sidney. Na próxima. Porque eu vou ficar com pena. Mas vai continuar mas, lá próximo, mas eu vou estar lá acompanhando. ajudando todos nós. O trabalho é coletivo. Né? É uma mãe que não abandona o filho. Com certeza. Doutora Rita, e quanto à importância da subsede no Piauí e quais são as vantagens para o Piauí contar agora com a subsede do Instituto? Eu acho que é mais uma instituição que veio para somar. Eu digo, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua meta, né? Cada um tem a sua, vamos dizer assim, objetivos. Existem objetivos que não são objetivos iguais, mas cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado, para usar uma expressão popular, cada um no seu quadrado, a gente tem que realmente dar as mãos, né, para poder realmente lutar por melhorias na advocacia. Nós temos uma pauta enorme, né? A advocacia hoje sofre muito com criminalização, né, e com lesões que são causadas, né, às nossas prerrogativas. E então o IAB vem para exatamente dar os braços, né, à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Piauí, ao Instituto dos Advogados do Piauí, que, como eu disse, eu não sei se eu cheguei a referir, mas está comemorando 90 anos. Não. Olha então, só. O Instituto dos Advogados do Piauí está comemorando 90 anos de existência. É muita história. É muita história. Então, estamos aí com as associações específicas, as associações de advogados trabalhistas, associações de advogados em vários segmentos do direito. Eu acho que todos unidos nós vamos conseguir realmente conseguir conquistar essas reivindicações que são pautas da advocacia especificamente e também conseguir alguma coisa melhor para a sociedade, não só para cidadãos e cidadãs aqui do Piauí, mas de todo o Brasil. E era exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer. O papel do Instituto para a sociedade no geral, que o papel e os benefícios vão muito além da advocacia. Quais são esses os principais para a sociedade? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, pelo momento que a gente vive, né, que nós temos assim, crises de toda ordem. De toda ordem. É crise sanitária, é crise social, é crise econômica. Né, nós estamos vivendo... São várias pandemias dentro de uma mesma pandemia. Não, e milhares de pessoas desempregadas. Com né? certeza. Pessoas colocadas na informalidade. Eu digo até que existe, lamentavelmente, pessoas colocadas na clandestinidade, que elas não existem, né, para o Estado, enquanto cidadãos, né, enquanto direitos, enquanto portadores de direitos trabalhistas. São marginalizadas mesmo. Né? Então, ficam ali, às vezes, na fila para receber um benefício do governo e nem são identificados, nem conseguem nem ser identificados. Então, a gente vive aí uma série de crises e, principalmente, de ataques à democracia. O Instituto tem uma história, né, de reafirmar sempre a democracia, as liberdades, de lutar por igualdade. Toda a nossa história foi marcada exatamente por esse movimento. Né? A luta pela abolição da escravatura, a luta pelo primeiro voto da mulher, voto que feminino, fez 90 anos agora que também. fez 90 anos agora. Né? Aliás, é uma tristeza, né? 90 anos... Em desde quantos o primeiro anos de voto. história? Exatamente. E a gente com um número pífio, superior, né, e considerando de que mulheres, a quantidade de mulheres é superior ao número de homens. Sim. Hoje somos o maior público votante, mas só temos 90 anos de voto conquistado. Nós somos maioria no eleitorado brasileiro, somos maioria na advocacia, quer dizer, desproporcional. Né? Eu vejo que, e eu acho que esse é um caminho ainda longo a percorrer, porque você tem hoje o quê? 15% de deputadas hoje no Congresso, 15%, 20%, acho que não chega a 20%. E precisamos de leis para obrigar as mulheres a ocupar esses espaços. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, criou um observatório, né, para exatamente cuidar dessas questões femininas, das mulheres, nos processos eleitorais. Nós fizemos, inclusive, um ofício à ministra Rosa Weber, quando ela era presidente do TSE, exatamente pedindo para que ela criasse esse observatório. Né? O ministro Fachin,
que acabou de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, fala do machismo estrutural eleitoral, né? Então, da misoginia. Com certeza. Né? Então, enfim, quer dizer, existe esse reconhecimento, quer dizer, as pessoas sabem que a realidade tem que ser modificada, né? Mas o que fazer para que modifique? Só a gente ingressando, só a gente concorrendo, somente participando do processo, precisa do de processo mais político, participação. né? Então é você realmente participar, quando eu digo assim, é participação dos espaços de poder. Seja nas instituições civis, seja no legislativo, seja no judiciário, enfim, em todos os segmentos. A ocupação desses espaços pela mulher é importante, é necessário, e é necessário também discutir muito sobre isso para que a gente consiga avançar. Só conversando, só com o diálogo. E temos mulheres notáveis, né? A presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Renata Gil, que é uma referência no país, né? Sem falsa modéstia, tenho eu à frente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Com certeza, entendeu? Tem ressaltar. outras mulheres, que hoje nós temos 5 presidentes seccionais, inclusive da maior seccional do Brasil, que é a seccional de São Paulo, né, que é a Patrícia Vanzolini. Enfim, são 5 pessoas, 5 mulheres construindo a história. Construindo uma história, quer dizer, construir uma história. Né? Antes da eleição dessas mulheres, eu acho que a gente não tinha mais nenhuma mulher presidente de ordem, de fato. Né? Não tinha a FIT, que eu estou dizendo que é um espetáculo, né? Mas nós não tínhamos uma mulher presidindo as seccionais da ordem. Um espaço masculino, era um espaço masculino. E com a questão da paridade, você veja bem como é que são instrumentos que proporcionam, eu digo, que é você conseguir alcançar equidade. E com o tempo, né? Instrumentos que permitem você ter a igualdade, né? A igualdade de gênero. E a igualdade de raça também. Porque as mulheres negras, as advogadas negras, sofrem muito mais, né, que as advogadas, entendeu? Com certeza. Brancas. Então, a questão do racismo, do preconceito, né? Então, de não haver respeito pela diversidade, isso é uma coisa para ser também superada, para ser encarada de frente, né? Sem medo, com toda a coragem que a gente possa ter. Lá no Rio de Janeiro, nós temos a Mônica Santos, que é a primeira mulher negra na diretoria da seccional do Rio de Janeiro. Parece que também nós temos uma mulher negra na seccional de São Paulo. São 2 mulheres. Nesse contexto, em várias seccionais, apenas 2 mulheres negras, né, pretas, ou eu não sei se agora é negras ou pretas, mas negras, eu costumo dizer que são negras, enfim, à frente, né, de uma diretoria, de uma seccional de ordem. E considerando que a primeira advogada reconhecida aqui no Piauí foi Esperança Garcia, uma escrava negra, é uma história que a gente não pode esquecer e que a gente deve sempre falar e mostrar a importância das mulheres ocuparem os espaços. Então eu tenho uma novidade para te contar. O Instituto dos Advogados Brasileiros vai criar uma medalha, nós temos várias medalhas. Então nós temos a Teixeira de Freitas, que é uma medalha que é dada de 2 em 2 anos, né, para juristas no país, que tem destaque no país. Nós temos a Levi Carneiro, nós temos a medalha Montezuma, temos a medalha Luiz Gama, que é uma medalha belíssima, inclusive, vamos dizer assim, a imagem, né, que consta na medalha, ela foi criada por Niemeyer, é uma medalha linda. E nós vamos criar a medalha Esperança Garcia. Olha só que notícia boa, para celebrar. Eu estou na terra que reconheceu Esperança Garcia, até porque Esperança Garcia, ela simboliza o espírito da advocacia. Né? Uma mulher escrava, mas que fez quer dizer, ela conseguiu peticionar, pedir, né, que ela não fosse maltratada, né, que ela tivesse, vamos dizer assim, direitos, né, que ela não tinha naquela ocasião. Então, o reconhecimento, dar à Esperança Garcia, né, o registro de advogada, ser considerada a primeira advogada do Piauí, é uma coisa fantástica. Piauiense. Então, em homenagem às mulheres, nós vamos criar, né, a medalha Esperança Garcia. Eu pretendo voltar aqui no Piauí, já disse, aqui em Teresina, para conceder, outorgar nessa honraria
para mulheres aqui do Piauí que tenham tido Que destaque. coisa boa. Eu acho uma coisa maravilhosa. E vamos lhe aguardar de fato. Ah, para a vir medalha fazer a Luiz Gama, entrega. olha que linda. É linda, é uma medalha linda. Ah, mas você aguarde a medalha Esperança Garcia. Eu já estou aqui no aguardo com ansiedade. Olha, e fico muito feliz por esse reconhecimento à Esperança Garcia. Vou pedir a Álvaro, assim que estiver pronta, a primeira medalha, vou trazer aqui para Teresina para vocês Certinho. colocarem a imagem Pronto, e divulgar com certeza. essa outorga, porque vai ser uma medalha muito importante, tal qual é a medalha Luiz Gama, que é um reconhecimento do trabalho daqueles que lutam, né, por liberdades, que afirmam o Estado Democrático de Direito. Enfim, eu acho que a Luiz Gama com Esperança Garcia vai ser uma dupla, uma dupla de medalhas de sucesso. Dupla fantástica. Doutora Rita, muito obrigada por ter vindo, por se disponibilizar, vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Não só do Instituto, que a gente já falou de muita coisa e passaríamos a manhã inteira conversando. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olha, eu que agradeço, é um espaço maravilhoso. Conheço mais o Instituto dos Advogados Brasileiros. Nós temos um site em que todas as informações podem ser obtidas através desse site. Procurem o Álvaro aqui no Piauí, não só no Instituto dos Advogados do Piauí, mas também na nossa subsede aberta para todos. Visitem e nos conheçam e principalmente se engajem na nossa luta. Muito obrigada. Bom dia, estamos de portas abertas e vamos lhe aguardar aqui quando vier fazer a entrega da medalha Esperança Garcia.